Mas então é isso, a minha esposa é palestina, ela é cristã, ela vem de uma linhagem muito antiga de cristianismo e ela é muito resiliente, que aliás é muito importante. Então a minha vida foi aperfeiçoada como um acadêmico. Eu tive maravilhosos privilégios de viajar, fazer fama, consultas, publicações. Eu era conhecido em praticamente todas as grandes instituições dos Estados Unidos. A minha reputação nessa área era realmente muito boa. Eu estava estudando como as funções do coração e dos rins se relacionam um com o outro quando a Covid-19 aconteceu. E eu fiz o que um médico instintivamente costuma fazer, que é salvar o maior número de vidas possível, por meio do meu trabalho, dos meus contatos, da minha autoridade no país. Mas, dentro de poucas semanas, eu percebi que algo estava muito errado. Médicos que eram amigos meus, que iam desde Belmont, New Jersey, até Baylor, em Dallas, estavam praticamente deixando as pessoas morrer, serem trucidadas por este vírus. E eu não consegui entender. E eles se fecharam rapidamente, eles não queriam falar com ninguém, desligaram seus telefones, não respondiam e-mails, começaram a se bloquear. Esses médicos estavam deixando seus pacientes serem trucidados. Eu não podia acreditar, não podia. E ficou ainda pior quando as vacinas chegaram. Os mesmos médicos que impediram o tratamento de seus pacientes, intencionalmente deixando-os morrer, foram os mesmos médicos que passaram a promover as vacinas. Exatamente os mesmos. Quando eu fui ao programa do Tucker Carlson, eu falei nos bastidores para ele, Tucker, os dois estão interconectados. Tem alguma coisa acontecendo aí. E então, como um cristão razoável, eu comecei a enxergar as coisas. E quando eu digo cristão razoável, eu quero dizer que eu frequentava a igreja, eu entendia os princípios cristãos, eu aceitava Jesus como meu salvador, ensinava meus filhos nos princípios cristãos, mas até esse ponto eu não imaginava que Deus estava conduzindo a minha vida de maneira específica. Eu não achava que Satanás estava atuando em tudo isso. Eu achava que o mal era um conceito, mas que tudo acontecia aqui dentro da esfera humana. Mas foi aí que chegou 2020. Neste ano eu percebi que apenas publicar um estudo sobre tratamento do Covid era quase que um sacrilégio à medicina. Quando eu publiquei um tratamento no jornal American General Medicine, eu recebi cartas de todas as partes, do Dr. Duke Manesh, do Dr. McMaster, do Brasil. E eles diziam, Dr. McCullough, você não pode tratar o Covid. Não pode tratar a Covid. Mas eu dizia, é claro que eu consigo. E com o tempo eu fui angariando ainda mais evidências disso. Eu dizia a eles, juntem-se a mim em tratar esses pacientes, vamos salvar vidas. Mas eles diziam, não, eu não posso fazer isso. E depois que os medicamentos evoluíram um pouco mais, eu consegui desenvolver um segundo protocolo de tratamento. E lá no Hospital Baylor, nós temos o privilégio de publicar os papéis no Jornal Americano de Cardiologia praticamente em nossos escritórios. Então, nós organizamos os papéis para enviar os procedimentos para o centro médico da Universidade de Baylor. Nós passamos por todo o sistema de avaliação, nós lemos todos os comentários a respeito, eu fiz edições, o papel passou pela avaliação final para ser publicado, pagamos os impostos, tudo seguiu o procedimento, tudo foi avaliado e escrutinado. Esse papel fará parte para sempre da medicina. E aconteceu que naquela época, o Senado americano me convocou para falar, então eu tinha que apresentar a eles esse papel. Acontece que eu esperei e nada aconteceu, o papel não era publicado. Finalmente eu consegui falar com alguém no telefone e eles me disseram, olha, tem um problema com esse papel. Eu disse, problema? Se tivesse algum problema, isso teria sido pontuado 2 meses atrás. Esse protocolo já está pronto, já foi revisado, já foi julgado. Até mesmo os impostos foram pagos. Mas me disseram que eu tinha que falar com o editor. Acontece que ele ficava do outro lado do corredor. Eu simplesmente abri minha porta e fui até ele. Ele era um editor sênior, um dos médicos mais publicados na medicina. Ele ficou à frente dos maiores jornais de medicina por muito tempo. E eu disse a ele, Dr. Roberts, existe algum problema com o papel? E ele disse, olha, eu nunca vi isso
em meus 50 anos de edição. Esse papel foi removido da Biblioteca Nacional de Medicina. E agora há uma reclamação administrativa dizendo que ele se sobrepõe muito em relação ao primeiro papel. Entenda uma coisa, a Biblioteca Nacional de Medicina é um banco de dados de computador. Não é operado por pessoas, é um banco de dados de computador. Nele são feitas cerca de 20 mil inserções por dia. Ele não pega uma coisa e compara com a outra. Ele não tem esse tipo de mecanismo, sabe? Toda comparação entre os papéis, toda revisão é feita anteriormente. Tudo aquilo que foi vetado e objetado, eu tenho registrado. Mas quando vimos que aquilo aconteceu, meu rosto ficou vermelho. Eu sabia que tinha algo extraordinário acontecendo. Não era normal. É impossível alguém simplesmente pescar aquilo do banco de dados. É impossível que alguém pudesse identificar aquilo e saber que havia um outro protocolo de tratamento chegando. Não tem como. É fisicamente e tecnologicamente impossível. E eu fui para casa naquela noite e disse à minha esposa que eu achava que aquilo era um ato de Satanás. Eu acredito que Satanás interviu diretamente em minha vida. E conforme as coisas se tornaram mais tensas ao longo de 2020, eu fui chamado ao Senado dos Estados Unidos. Eu seria a principal testemunha na audiência de 19 de novembro de 2020. E eu tinha que dar ao Senado americano a minha biografia, eu tive que contratar um escritor de discurso, pois a minha fala tinha que ter um formato específico e durar no máximo 5 minutos. Eu então encontrei um escritor em Washington e tivemos que negociar com o Senado e eles aceitaram. Então tudo que eu tinha que fazer agora é ler o meu discurso. A minha esposa e eu fomos a Washington, nos hospedamos no Hotel Kimpton e só tinha 3 pessoas num hotel de 600 quartos. Washington inteira estava fechada. Até o Starbucks estava fechado. Nós tivemos que andar quilômetros até encontrar um restaurante aberto. Nós passamos pelo Smithsonian e tudo estava fechado. Foi aí que eu me dei conta que em pleno outono de 2020 o governo estava todo fechado. Tudo tinha dissolvido. Então, naquela noite, eu estava praticando o meu discurso. Minha esposa estava cronometrando e eu não conseguia ficar abaixo dos 5 minutos. Não vai dar, ela disse. Veja, eu simplesmente não consigo ler mensagens. Eu sou mais de falar, sabe? Que é exatamente o que eu estou fazendo agora. Eu preparei aquilo que falaria, mas eu falo de maneira espontânea. Então eu fui para a cama naquela noite, eu não dormi bem, havia 17 dias que eu havia pego Covid, eu ainda estava me recuperando de um caso relativamente severo, então eu não estava dormindo muito bem, eu não tinha cortado meu cabelo, e lá estava eu. Finalmente havia chegado no Senado. O discurso de abertura havia sido feito pelo senador Johnson, que era o representante da maioria, e o outro discurso de abertura feito por Gary Peters, de Michigan, que era o representante da minoria. E o senador Johnson não tinha máscara. Ele estava lá todo saudável e enérgico, dizendo: "Hoje eu trago médicos aqui para nos contar aonde eles estão tendo sucesso no tratamento da Covid." Já o Gary Peters tinha uma máscara preta, e o Gary Peters disse: "Muito bem, o que eu quero que a América saiba hoje é que ela não tem esperança." O que ele quis dizer é que ele não queria que a América tivesse falsas esperanças, mas escorregou da boca dele que ele não queria que a América tivesse esperança. Ele não queria que a América tivesse esperança, eu nunca vou esquecer isso. O Senado estava relativamente vazio naquele dia. Muito mais gente deveria estar ali. Deveriam estar o Mitt Romney, a Kamala Harris, mas todos estavam ausentes. Depois dos comentários, chegou a minha hora de testemunhar. Após o senador Johnson me apresentar, eu olhei para aquele discurso impossível de 700 palavras em 5 minutos, e eu olhei para o relógio e estavam lá cravados 5 minutos. Eu então virei aquele discurso de cabeça para baixo e comecei a falar. E naquele momento, eu senti como se um raio tomasse conta do meu corpo. A minha voz mudou, eu me tornei mais agressivo, eu fiquei super concentrado e não errei uma única palavra. Eu não tropecei em nenhum ponto. Eu mostrei os meus protocolos, eu fui claro naquilo que queria dizer e eu finalmente concluí. Eu concluí
que vidas americanas estavam sendo perdidas porque o tratamento precoce estava sendo negado. E eu também concluí que havia ocorrido uma fraude acadêmica na literatura. E eu usei essas palavras mesmo. E quando eu terminei e olhei para o relógio, estava exatamente 5 minutos, nem um segundo a mais ou menos. Meu batimento cardíaco devia estar em 140. E eu basicamente percebi que algo tinha acontecido ali. E o restante dos procedimentos ficaram nublados para mim. Eu nem lembro direito o que aconteceu depois. Mas aí eu fui num restaurante vazio com a minha esposa em Washington e eu disse a ela que alguma coisa havia acontecido. Alguma coisa aconteceu. Eu senti o Espírito Santo em mim naqueles 5 minutos. E daquele ponto em diante, eu sabia que tinha muito mais coisa envolvida do que um simples debate acadêmico. Era mais do que ponto de vista científico contra o outro. A partir dali, eu comecei a ser chamado em tudo que é lugar, em todas as mídias, rádios, televisão. E eu acredito que participei de mais programas de televisão do que qualquer outra pessoa da mídia. O Tucker Carlson, por exemplo, o programa dele dura 1 hora. Eu, por outro lado, cheguei a participar de 16 programas de TV por dia. Por dia. E continuou assim, continuou acontecendo. E eu concluí, o hábito que eu adquiri. Veja, eu participo frequentemente de um grupo chamado Fox Studios. Eles são muito legais comigo, eles me pegam de carro, eles deixam a gente todo preparado para o programa, mas na fase preparatória, durante os comerciais, eles fecharam a porta, o que foi ótimo, porque eu fiquei sozinho e pude orar. Eu orei a Deus e disse: Senhor, eu tenho 1 minuto, talvez 2 minutos, me dê as palavras. Dá-me as palavras corretas. Fale através de mim, Senhor. Então, queridos, quando vocês me veem falando na televisão, saibam que eu orei pedindo para que Deus fale através de mim. E começou a acontecer com bastante frequência, constantemente. E então eu comecei a fazer programas públicos. Esse foi o primeiro que eu fiz. Depois houve muitos outros. Mas era um dia frio de janeiro de 2022 e eu estava em Minneapolis. E aconteceu que houve um tipo de ameaça de morte ali. E aquilo acabou nos agitando. A polícia chegou ao local para investigar todo o hotel, para ver se tinha algo suspeito ali. E a gente ficou um pouco agitado, porque é a primeira vez que havíamos visto aquilo. Aí eu cheguei no programa e eu sabia que ia direto de Minneapolis para Washington, porque havia toda a segurança ali em Washington. Eu faria um discurso lá da escadaria do Memorial Lincoln. E, segundo o programa, eu seria o primeiro médico a falar. Então as coisas estavam um pouco tensas, havia bastante comoção ali. E eu apareci, tinha uma grande multidão, todo mundo queria dizer oi, me cumprimentar. E a polícia estava ali impedindo, eu não podia cumprimentar ninguém, eu não podia tocar ninguém. E aí eu fui apressado ali para o Memorial Lincoln e eu subi a escadaria e vi aquela grande multidão, tremendo de frio. E a mesma coisa aconteceu. Eu pedi a Deus que falasse através de mim. E por 7 minutos, 7, eu consegui explanar todos os pontos. Eu toquei todos os pontos. Eu então parei para ver se alguém ia falar alguma coisa. E sabe, se você analisar a história, os melhores discursos foram os mais curtos. O discurso de Gettysburg foi 2 minutos e meio. Isso é realmente muito importante. E começou a acontecer de novo e de novo. E através daquele período de tempo, a minha interpretação é que os atos de Satanás foram direcionados a mim e às pessoas em meu círculo, e provavelmente a você também. Então, conforme eu caminhava no escritório do hospital, depois de anos de um serviço perfeito ao hospital, depois de ter muito sucesso em meu protocolo de tratamento, sucesso no discurso do Senado, que aliás havia sido muito elogiado,
Mas 6 semanas depois, me chamaram no escritório para me dizer que eu estava demitido. Sabe por qual razão? Não havia razão. Por motivo nenhum. Eu então disse que aquilo violava o meu contrato de trabalho, mas não importava para eles. Eu então tentei transferir minha prática, transferir todos os meus contratos de seguro, o que é um trabalho tremendo para um médico. Mas eu agora tinha que me preocupar em transferir a prática e consegui fazê-lo dentro do mesmo centro médico. Atualmente, o meu salário é apenas uma pequena fração do que era antes. Mas naquele momento não importava, porque me preocupava era tratar dos pacientes. E conforme a minha presença na mídia aumentava, eu recebi um e-mail de uma universidade me informando que a minha cadeira de professor havia sido revogada. Depois, uma outra universidade também revogou minha cadeira de professor. Sem motivo. Sem motivo. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Essas cadeiras são importantes. Precisa haver uma audiência com o Senado da faculdade, precisa haver pontos de discussão, e caso eu tivesse cometido algum ato imoral ou algo do tipo, deveria haver uma investigação a respeito. Mas não havia nada, era só uma carta informando que meu título havia sido revogado. E depois recebi outra carta dizendo que se eu utilizasse aquele título em público, eles iriam me processar. E não parou por aí? Depois, 2 jornais médicos dos quais eu era o editor me desligaram. Sem encontro, sem discussão, sem nem mesmo um plano de transição. Você simplesmente acabou. Você não é mais o editor-chefe. E o massacre continuou. Eu fui desligado de todos os comitês de saúde nacional que você pode imaginar. De alguns eu fazia parte já há décadas. Também de todos os comitês de empresas farmacêuticas. Empresas que não têm nada a ver com vacina. Os comitês do NIH não têm nada a ver com a Covid. E continuou. E recentemente, há 2 semanas, eu recebi uma carta de uma empresa francesa me informando que eu havia sido desligado de 2 comissões de monitoramento. Eu havia investido bastante tempo nisso. Estas ações demandam esforço. Elas são caras para as pessoas que estão fazendo isso, pois precisam procurar alguém para colocar no meu lugar. Isso não é coisa pouca. As pessoas que estão fazendo isso estão causando dano a elas mesmas. Elas estão se prejudicando. Existem vários casos desses relatados em meu livro Coragem de Enfrentar a Covid-19, que, aliás, vamos distribuir aqui para as 3 melhores perguntas. Aqui dentro tem a história que eu contei para vocês hoje. Há um capítulo aqui chamado O Despojo, e tem quase uma analogia religiosa aí. Eles estão literalmente me despojando de tudo que eu tenho. Veja, isso não causa dor física, mas é humilhante. É uma humilhação pública. Agora, o clímax disso foi em maio do último ano. Eu recebi uma carta da Comissão Americana de Medicina Interna. São eles que certificam médicos como internistas e cardiologistas. E esta comissão disse para mim que eu havia violado a política de desinformação da Covid. Acontece que, em setembro de 2021, a ABIM emitiu essa política de desinformação, mas eles não esclareceram aos médicos exatamente o que seria essa desinformação. Eles não nos deram módulos, critérios, pontos. Veja, nós fazemos um monte de modelos e coisas desse tipo, mas a questão é que eles emitiram essa política em setembro de 2021 e voltaram no tempo em março de 2021 para me acusarem de que aquilo que eu havia dito no Senado do Texas era desinformação. Bem, eu escrevi respondendo que não concordava com aquilo. Eles então fizeram uma deliberação e formaram uma comissão de pessoas que não têm a menor experiência com o tratamento de Covid em um ambiente público. Na verdade, é um grupo de médicos amadores. E o fim da história é que eles me condenaram por desinformação. Atualmente, eles estão recomendando que a minha permissão para atuar como médico internista e cardiologista seja revogada. Eu fiz 3 anos de residência médica em Washington, 3 anos na comunidade de cardiologia em William Belmont Hospital. Eu me qualifiquei muito bem em todos os exames. Eu terminei em primeiro lugar na classe médica da minha escola. O meu histórico médico como clínico é impecável. A única coisa que a comissão deles deveria se importar é se o médico é competente como especialista e como internista também. Esta deveria ser a única preocupação deles, ver se o médico é bom no que ele faz. Mas agora eu tenho que contratar advogado e dar início a um processo muito longo e desgastante no tribunal, porque eles me condenaram por desinformação da Covid.
Eles não têm prova nenhuma disso. Tudo que eu falei está muito bem documentado, as datas estão todas discriminadas, mas a questão é essa. Eu estou à beira de perder o meu registro. Eu provavelmente serei a primeira figura pública a perder o seu direito de atuar como médico sem nenhuma razão clínica para isso. Como resultado disso, eu não poderei mais fazer contratos com nenhuma empresa, eu não poderei mais trabalhar em hospitais, então toda a minha carreira começou a se dissolver. A partir do momento em que eles me condenaram por desinformação da Covid, eu fui intimado por telefone a comparecer ao escritório do lugar em que eu trabalho. É um centro médico de referência, um lugar realmente muito bom. A minha atuação naquele centro foi impecável. Então eles me chamaram para o escritório e simplesmente me demitiram. Por razão nenhuma. Sem motivo. Então, naquela noite, eu fui para casa, disse à minha mulher que eu havia sido demitido por nenhum motivo. Os médicos que me demitiram eram meus amigos. Frequentamos a escola médica juntos. Eles simplesmente não conseguiam olhar para minha cara. Você está demitido. Eles estavam tão desconfortáveis. Não houve emoção nenhuma, eles nem estavam bravos comigo. Mas eles tinham um tipo de trevas neles. Eles estavam quase tremendo e suando. Eles estavam cheios de medo. O medo tomava conta deles. Eu reconheci claramente que a linguagem corporal deles era de puro medo. Eu sei identificar isso perfeitamente. Eu desafiei qualquer médico dos Estados Unidos a me dizerem se eles acham que é correto negar tratamento às pessoas, ou se eles acham certo forçar as pessoas a se vacinarem. Nenhum deles consegue dizer isso olhando nos meus olhos. Eles não me mandam e-mails mal criados, eles não me mandam nenhuma mensagem, eles não conseguem se dirigir a mim. E essa coisa toda tornou-se tão louca que uma pessoa de nosso grupo ofereceu milhões de dólares a qualquer médico que viesse a mim explicar por que eu estava errado. Mas ninguém aceitou. Ninguém aceitou. E quando eu cruzo com as pessoas nos corredores, porque eu ainda tinha algumas sessões clínicas para completar ali, os médicos simplesmente olhavam para o chão. Ninguém me olhava no olho. Eles não conseguem. As enfermeiras sabem exatamente o que está acontecendo, mas os médicos, eles não me olham nos olhos. Isto é o sinal do enorme fardo que eles estão carregando. Eu cheguei à conclusão que isso tem que ser a atuação de Satanás. Entendam uma coisa. Se os médicos realmente soubessem que não tratar pacientes fosse imoral, antiético, se eles realmente soubessem que as vacinas estão matando as pessoas, eles com certeza iriam trocar ideia, falar entre si sobre isso, mas eles estão quietos. Os próprios médicos tomaram a vacina e ainda estão tomando. Acabou surgindo um cisma entre os médicos. Há cerca de 500 mil deles que dizem claramente, eu não vou tomar a vacina. Cerca de 500 mil deles. E depois há cerca de 100 mil deles que não tomaram a vacina porque não acham que é segura, mas não vão falar. E o restante que tomou a vacina é 900 mil. Eu vi uma estimativa dizendo que 96% dos médicos cardiologistas tomaram a vacina. Então os médicos compraram essa ideia completamente. Eu acho que se trata de uma guerra espiritual. Eu acho que o que estamos vendo é obra de Satanás. Vocês sabem disso. Quando o próximo jovem atleta morrer, que aliás estamos vendo todos os dias nos jornais, e esse artigo vai mostrar um jovem perfeitamente saudável que morreu de repente na quadra do esporte, ou morreu no vestuário do colégio. Você vai ver esses artigos falando, ele era uma boa pessoa, era um jovem fantástico, tal, mas nunca vão abordar o que aconteceu com ele, por que ele morreu daquela maneira. E também não vai ver nenhuma reação dos pais. O caso simplesmente será esquecido. Os pais não falam sobre isso. Não há menção alguma se eles tomaram a vacina ou não.
Eles não mencionam sequer se ele teve Covid, eles não mencionam nada. É simplesmente como se aquele jovem desaparecesse, como uma fagulha, e acabou. E provavelmente, enquanto eu estou falando aqui, um jovem vai morrer. E toda vez que esses jovens morrem, não há menção alguma dessas coisas. Investigação zero. E, na verdade, se eles tomaram a vacina no passado, você não vai nem descobrir no Google. Eles removem essa informação. Alguém muito competente deve estar monitorando isso para omitir essa informação. A Irene Cara, aquela mulher que cantava a música do Flashdance, ela morreu de repente, recentemente. E as pessoas estão dizendo, ela morreu, de repente, aconteceu, mas alguém investigou e viu que ela tomou a vacina. Ela tinha publicado isso no Twitter dela. Alguém investigou e acabou achando. E isso acontece sempre. Quando o Damar Hamlin, o jogador do Buffalo Bills, teve um ataque cardíaco no campo, dentro de 24 horas foi toda uma equipe de filmagem atrás de mim querer saber a minha opinião. E eu escutei 24 horas de comentários na mídia, pessoa atrás de pessoa, jogadores da ativa, jogadores aposentados. Nenhum deles fez menção da possibilidade daquele evento ter sido causado por uma miocardia induzida pela vacina. Foi uma linha direta. A linha direta foi que o governo americano pagou a Liga de Futebol Americano em 2021 para incentivar a vacina. E a Liga de Futebol Americano estava tentando decidir o que fazer. Então o FDA disse que a vacina causa miocardite. Ou seja, esses atletas não podiam tomar a vacina. Eles não podem ter miocardite. Mas a Liga de Futebol Americano, no meio do verão de 2021, obrigou todos eles a tomarem vacina. Então, por 8 meses, todos os jogadores foram obrigados a tomá-la. Provavelmente 95% dos jogadores tomaram. Eu disse ao Tucker Carlson uma semana atrás, e também a Laura Ingraham, que isso é uma linha direta. É uma linha direta. Qualquer médico que não está considerando a vacina está em algum tipo de transe, algum tipo de neblina. Eles não estão considerando a vacina. Isso só pode ser algum fenômeno psicológico. Eu acho que quando eles comportam-se dessa maneira, eles não conseguem imaginar que a mesma coisa poderia acontecer a eles. O motivo pelo qual os jogadores parecem tão nauseados e os comentaristas pálidos é porque eles têm medo de serem os próximos. Eles têm medo de serem os próximos. Será que eu vou ser o próximo? A vacina e tudo nela, a maneira como ela tem sido utilizada, poderia ser contextualizada como um instrumento do diabo. Ela se encaixa em todas as características de um instrumento como esse. Ela divide as pessoas, ela as torna doentes, ela faz as pessoas terem medo e remove a alegria. Ela tira a claridade, ela cria confusão, dúvida, tudo em uma agulhada. Se ela fosse simplesmente um placebo, ela já se enquadraria como instrumento do diabo, pois os resultados são nefastos da mesma maneira. Eu acho que a doença da Covid-19 foi um instrumento do diabo. Essa doença fechou igrejas enquanto bares ficaram abertos, assim como as casas de striptease. Essa doença assustou os nossos idosos. Ela os tirou de nós. Ela tirou o último Natal deles, o último aniversário. Dividiu as famílias. Ela criou uma quantidade infinita de medo e sofrimento. E a hospitalização em si, eu já acho que representa o mal. Os próprios hospitais, que eram um lugar de esperança e recuperação, tornaram-se armadilhas da morte. Isso é verdade. Os horrores que aconteceram dentro dos hospitais são indescritíveis, no que se refere à Covid. Houve relato após relato, processo após processo. É inexplicável. 3 anos nesta doença e nenhum hospital dos Estados Unidos tentou implementar um protocolo de tratamento a essa doença. Nenhum hospital em Michigan alegou ser capaz de tratar essa doença. Não há estatísticas para comparação em Michigan. Ninguém elaborou protocolos em nenhuma das grandes universidades de Michigan para tratar a doença, quanto mais tratar uma reação adversa da vacina.
Michigan é um ótimo lugar para ciência e medicina, mas tornou-se completamente covarde. Perdeu a sua excelência. Não teve coragem de tratar a Covid. É inimaginável. Foge da minha concepção. A única coisa que poderia fechar a Universidade de Michigan agora, a única coisa que poderia fazer a Escola Médica de Michigan tão ineficiente como tem sido, a única explicação para toda essa letargia é algum tipo de força, uma força maligna que esteja atuando aí. É a única explicação. É impossível controlar a mente de milhares e milhares de pessoas sem algum tipo de explicação. E o mesmo acontece no Instituto Karolinska, na Suécia, o mesmo acontece nos melhores hospitais do Japão e no mundo inteiro. Isso está acontecendo no mundo inteiro em relação à Covid-19. O mundo inteiro passou a agir da mesma maneira. Ninguém tratava nada. E se isso não fosse suficiente, eles impediam quem tentava fazer alguma coisa. Mas agora que veio a vacina, não importa o quão ruim ela seja e quão ineficiente ela seja, ainda assim ela tem que ser forçada em todas as pessoas. Essa mentalidade estranha está na mente das pessoas de todo mundo ao mesmo tempo. Elas estão pensando da mesma maneira. O sermão do Dr. Conrad Vine realmente abriu a minha mente. Ele me fez ver as coisas em um espectro mais amplo. A razão de tudo isso estar tão sincronizado no mundo inteiro não é o Twitter. Não é por causa de algum memorando. Não, é algo muito grande. É muito maior do que isso. Então, a minha jornada pessoal, para resumir, é que apesar de não me considerar digno, eu acredito ter sido chamado. Eu acredito que a minha missão a instrução que me foi dada é a de entregar uma mensagem. Entregar uma mensagem. E, assim como em muitos exemplos da Bíblia, ser chamado significa sacrifício. As duas coisas caminham juntas. Sabe de uma coisa? Bilionários vieram atrás de mim, querendo tirar uma foto comigo, elogiando o meu trabalho. E eu dizia, olha, você é um bilionário, você é influente, você pode ajudar muito nessa causa. Mas eles diziam, não, eu quero ficar nos bastidores. Sabe, todo mundo que está nesse grande conflito atualmente não quer perder nada. Eles querem que tudo dê certo, mas não querem nenhum sacrifício pessoal. Não querem pôr nada em jogo. Mas eu não acho que vai funcionar assim. Veja o que o Dr. Vine acabou de apresentar essa manhã. Não houve ninguém que escapou daquela catástrofe ucraniana de maneira ilesa. Ninguém. Todo mundo teve que pagar um preço. E sabe, eu acho que vai ser muito pior nos Estados Unidos. Vai ser muito pior. Nenhum de nós aqui vai passar ileso por isso. Todos faremos um sacrifício. Na verdade, eu agradeço a Deus que até agora meus sacrifícios não envolveram dor ou sofrimento. Eu ainda consigo dormir bem à noite. Nós ainda estamos sendo tratados bem. Mas eu garanto a vocês, eu não teria feito nada diferente. Nada. É o trabalho mais importante que nós podemos fazer. É a coisa mais importante. Agora, olhando para trás, eu entendo. Entendo que Deus estava me preparando para isso. O tempo todo. Deus estava preparando a minha mulher para isso. Estava preparando a minha família, preparando você. Deus estava nos preparando para tempos como este. Meu nome é Peter McKellar. Muito obrigado por me receberem.